No nível 2, então, como a gente falou no início, na tabela de ramificação, a gente vai voltar a história lá para o começo, então, a gente vai voltar para a época de descoberta da nação, mas a gente vai inserir, que é o quarto ano, é o primeiro ano do nível 2, a gente vai inserir a história de um país vizinho, aí começando por esse conto heróico, e aí depois desse primeiro ano da história do país vizinho, que a criança ela vai se tornando próxima, ela deu as mãos, né? Eu gostei desse exemplo que a Mari deu, de dar as mãos, realmente, de se apresentar a história do país vizinho. Então, a partir do segundo ano que ela entra no currículo, que vai ser o quinto ano, vai ser o segundo ano da história do país vizinho, ela vai caminhar junto com a história nacional no período histórico. Então, você vai ver aí na tabela de ramificação, está exatamente assim. A partir do quarto ano, insere a história do país vizinho, e aí, a partir do quinto ano, ela caminha junto no mesmo período histórico com a história nacional. Por que a Charlotte, ela coloca isso, né, com uma maestria e uma sabedoria? A gente está lendo o volume 2, Pais e Filhos, e ela fala muito sobre servir as nações, sobre servir a nação vizinha, sobre servir o vizinho, sobre servir o próximo. E ela fala que a criança ela não pode ficar só ali imersa na sua própria história, ela precisa ser apresentada a história de outros povos, para que ela entenda com humildade os outros povos que vieram antes dela, né? Outros povos que influenciaram a nação dela também, mas não ficar limitada àquela história, porque a Charlotte, ela viveu na Europa, né? A Charlotte, ela era inglesa, então, o europeu, o inglês, né, o britânico nato, ele tem aquela coisa daquele orgulho, né, britânico, de que a história parte de lá, tudo, né, parte de lá, eles regem tudo. Então, a Charlotte, ela propunha, não, nós não vamos ficar só na história britânica, nós precisamos estudar a história dos outros países, precisamos estudar a história dos nossos vizinhos, eles têm uma história como pessoas também, e isso eu acho sensacional que a Charlotte insere. Então, a gente não vai ficar só na nossa história nacional, a gente vai estudar um país vizinho, que pode ser um país que tenha relação, não necessariamente país próximo de fronteira. Aqui, por exemplo, poderia ser estudado algum país da América Latina, toda a parte da descoberta dele, como eles foram povoados também, paralelamente ali ao Brasil, você poderia estudar isso, mas aqui em casa, por exemplo, nós optamos por iniciar o estudo da história de Portugal, porque Portugal teve uma grande influência na história do Brasil, e entendendo melhor a história de Portugal, nós vamos entender melhor ainda a história do Brasil, e a história da nossa língua, né, do português, e da língua portuguesa, então, eu acho super válido também. Só para dar um exemplo, né, eu moro fora do Brasil, como eu mencionei, então aqui os meninos estão aprendendo a história da nação, é a história, né, da América, dos Estados Unidos, e o nosso país vizinho é a história britânica, que é uma história rica, como a história de Portugal, que começou a ser registrada bem antes da história da nossa nação, né, a gente tem esse paralelo que quando eu e a Janice conversamos, né, conta um pouco das minhas lições, a gente vê esse paralelo que a história do Brasil e a história dos Estados Unidos não tem um registro que data, né, tão atrás quanto a história dos países europeus, né, mas eu vejo, né, com meu filho, que já vem seguindo esse currículo há 6 anos, né, ele está na 6ª série, e como que ele está estudando coisas que aconteceram na história britânica e o impacto que isso causa no nosso país. Então, ele é capaz de fazer relações e de perceber, não, é verdade, quando a Segunda Guerra Mundial... Não, a gente está na Primeira Guerra Mundial, peraí que agora eu embaralhei. Mas, enfim, ele está percebendo, ele está fazendo a ciência das relações, que a Charlotte fala que é educação. Eu, com todos os questionários, todas as responde verdadeiro ou falso, não ia conseguir dar a ele esse conhecimento que ele está se apropriando, e ele mesmo está fazendo essas relações, e conforme a gente for falando, né, com essa proposta da Charlotte, esse estudo robusto de história, né, mas muito prazeroso, apesar de robusto, como que isso está sendo conduzido para chegar no ensino médio, né, para a gente ter
jovens que saibam formar suas opiniões através de princípios, que entendam a história deles, que começou lá em Gênesis, que entendam que eles estão fazendo parte da história, eles vão poder olhar para esses acontecimentos que nós estamos vivendo com um olhar completamente diferente se eu tivesse dizendo para ele, ok, filho, agora responde essas 3 perguntas, marca verdadeiro ou falso aqui. Então, é muito maior daquilo que eu poderia imaginar. Então, vamos voltar aqui para o nível 2, então. É muito mais amplo, né, Mari, a entender a história, assim, porque nem a gente falou no último episódio, a história é a história de Deus, que começou a ser escrita lá em Gênesis 1 e continua sendo escrita hoje. E Deus é o autor de toda a história. Então, quando a gente está estudando a história, a gente está vendo Deus conduzindo as nações, Deus regendo as nações. Então, tudo isso faz muita diferença. Eu acredito que nenhum estudante universitário de história deva fazer com a mesma facilidade que o Eric no 6º ano essa relação, porque a gente não é acostumado, a gente não saía do ensino médio aprendendo a fazer isso. Eu lembro que, nossa, eu nunca consegui conectar um fato com o outro, eu fui conectar isso depois de adulta, né, lendo alguma coisa aqui, outra lá, uma literatura aqui, daí eu lá, essa pessoa viveu durante a Segunda Guerra Mundial por causa disso, que ela fala isso. Mas, assim, muito tempo depois que eu consegui fazer essas conexões históricas. E as crianças que estão sendo educadas, assim, com essas lições vivas, elas já vão fazendo essa relação sempre. E lembrando que é tudo muito progressivo. Então, você vai ver aqui nas ferramentas de história do nível 2, uma progressão, né? Assim como a história é cíclica e ela vai progredindo e se aprofundando, as ferramentas elas também vão mudando e progredindo aos poucos. Mas, mais uma vez, se você está começando num ano mais avançado, lembre de analisar onde a sua criança está e que ferramenta você precisa começar, né? Comece com uma ferramenta das primeiras, né, dos primeiros níveis, para depois avançar para as outras ferramentas. Então, ferramentas aqui do nível 2, que é do 4º ao 6º ano. Continua usando a tabela dos séculos, eles vão continuar preenchendo da mesma forma que a gente falou ali. E então, a gente vai inserir lá por volta dos 10 anos um livro dos séculos, né? Mas o que é esse livro dos séculos? A gente traduziu um artigo da Parents Review falando só sobre esse livro dos séculos, como que ele era estruturado, como que ele era usado. Um artigo inteiro para você entender como que ele funcionava, né, como que ele era usado, mas para crianças a partir dos 10 anos. Por quê? O livro dos séculos que ele está sendo inserido, iniciado aqui, a criança vai manter ele até o final dos anos escolares. Então, não é um material, por exemplo, como o Diário da Natureza, que a criança pode completar o Diário da Natureza, comprar outro caderno de Diário da Natureza e seguir usando, né? O livro dos séculos é para ser um diário pessoal de história. Olha que legal isso, né? Eu amo quando eu leio e estudo alguma coisa antiga, e a gente vê muito que antigamente as pessoas tinham diários, por exemplo, a gente está estudando agora a vida de Dom Pedro. E Dom Pedro tinha diários de ciência, tinha diários de línguas, ele tinha uma penca de diários, para cada coisa ele tinha um diário de anotação que ele escrevia as coisas ali, né? Só que o livro dos séculos ele não vai ser tão usado assim como um diário em que a criança vai escrever livre e à vontade, porque senão ela vai preencher todo ele muito antes de completar os 12 anos de estudo, né, Mari? Então, explica pra gente aqui um pouquinho mais como que ele vai ser usado, você que já está usando aí seu livro do século com os meninos. Sim, eu até, para quem está nos assistindo no YouTube, eu estou com ele na mão aqui. Esse aqui, ele é publicado por uma editora aqui americana chamada Riverbend Press. A gente vai deixar o link para vocês terem uma ideia, né? Mas, enfim, quem sabe com a editora Ideias Vivas no futuro a gente possa espelhar essa ideia. Mas, assim, de uma forma geral, assim, eu vou dar uma visão bem geral. O livro dos séculos, então, para quem está vendo, e a gente vai deixar foto na descrição do episódio, ele tem um espaço limitado. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar um com desenho. Peraí. Ai, meu Deus, agora tem que achar. Devia ter marcado a página, né?
Achei aqui. Ok, então aqui eu estou mostrando a página do 1º século antes de Cristo. Ele funciona como de uma forma geral como aquela tabela dos séculos, ele vai ter, né, as divisões, só que, claro, ele vai começar com a história antiga, né, com a história antiga, e vai começar, esse aqui começa no 4º século, é quando ele começa a ter espaço para registrar. Uma página para desenho e uma página onde ele vai estar dividido por ano, que a criança pode adicionar o nome de uma pessoa, ou o nome de uma guerra, um evento histórico. E aqui então meu filho desenhou Júlio César, que é quem marcou ele. E a gente vai deixar as fotos. Então, como a Janice falou, esse livro acompanha eles por uma longa jornada e ajuda a criança a pensar, a discernir o que para ela, qual foi a relação que mais marcou ela, que ela quer colocar nesse caderno, nesse livro dos séculos, né? A ideia dele, de uma forma bem geral, começou por volta de 1906, lá, né, com a Charlotte Mason e as amigas dela, com aquele grupo de professores, de pensadores. Começou como um caderno de notas de museu, onde as crianças iam no museu, ou se o museu não fosse possível, elas olhavam outros desenhos ou fotografias e escreviam esboços de diversos artefatos. Então, nesse livro, a criança desenha essas ilustrações, e aí depois a gente pode entrar em detalhes, caneta, lápis, a gente pode entrar em esses detalhes em outro episódio. Por isso que tem que ser começado com uma criança que já tenha praticado desenho. E, de novo, o objetivo não é fazer obras de arte, é a criança desenhar da melhor forma que ela pode. Se ela tem o hábito da ordem, o hábito do capricho, esses hábitos bem estabelecidos, ela vai fazer um trabalho excelente. Se ela não tem ainda, então ajuda ela a chegar lá. Porque o objetivo é sempre a gente preparar os nossos filhos para fazerem um bom trabalho. Então, de novo, os hábitos acho que aparecem em todos os episódios, né? Não tem como fugir da atmosfera, da disciplina e da vida, né, Mari? Mas, ainda sobre esse livro dos séculos, acho interessante que você comece, eu quero começar um para mim também, né? Que você, como pai, como mãe, mesmo se o seu filho ainda não está numa idade de começar a usar o livro dos séculos, comece um para você, porque a gente está sempre lendo a história também, preparando as lições para os nossos filhos, porque não manter um diário nosso, que a gente vai usar até, né, sabe-se lá quando Deus quiser. Mas eu acho muito interessante essa ideia, eu quero começar o meu. No ano passado eu comecei uma tabela dos séculos para mim. Comecei pela tabela, gente, vamos ser progressivos, né? E, eu comecei para mim também usando a mesma tabela que eu fiz para Manu, não a mesma, mas o mesmo modelo de tabela, só que eu deixei a minha guardada de forma diferente. E aí, conforme eu ia lendo, preparando as lições, eu ia lendo alguma leitura aqui, um livro lá, histórias diferentes épocas, diferentes anos, eu fui preenchendo os nomes ali na tabela também. Então, eu estou ensaiando para chegar no meu livro dos séculos. Uma coisa que me veio na cabeça, que acho que é uma pergunta que talvez alguém faça, porque o meu filho me fez essa pergunta. Voltando para a tabela dos séculos, né? A gente pode colocar informação de leituras que não são só de história? Pode. Por exemplo, meu filho estava lendo um livro de ciências e o invento, eu não lembro agora o que foi exatamente, mas foi um invento ou um inventor e ele quis colocar, porque faz parte da história, né? Ou, como a Manu fez, um livro de literatura talvez que tenha marcado gerações. Sim, são as relações que os nossos filhos estão fazendo. Só para encerrar o livro dos séculos, essa era uma atividade feita fora do horário de aula. Geralmente, na época da Charlotte, ela era feita no domingo, era uma atividade especial. Não é uma coisa que dá para fazer em 5 minutos, no fim da lição, quando está tudo correndo, não. E a tabela dos séculos também, ela pode ser feita num horário, determine de repente uma vez a cada 2 semanas, ou quando a criança encontrar alguém que ela queira colocar, proporciona a ela esse tempo, né? Eu tenho que me lembrar de tempo em tempo, de não esquecer de passar 1, 2, 3 meses. Então, são hábitos que nós também, como a Janice falou, estamos formando práticas que nós, como
pais educadores, somos encorajados a começar para ajudar também para os nossos filhos terem esse exemplo. Mas coloque aí no seu planner, de tempo em tempo, filha, alguém aí que tu leu, marcou, e aí o que tu tá achando? Quer colocar? Então vai lá. Eu faço mais ou menos assim com a Manu, Maria, eu faço assim com ela. Quando ela narra alguém ali, ela lê, né, durante a leitura vão ter vários nomes ali, várias pessoas, né, interagindo e tudo mais. Mas eu vejo, assim, aquela que, né, marcou ela, que ela narrou mais, eu falo, filho, você percebeu que século será que ele viveu, né? Que século é esse? Daí ela, esse século tal, quem será que viveu nesse mesmo século? Será que já tem alguém na nossa tabela? Eu deixo a pergunta ali para ela, né? Só lanço a isca, daí na curiosidade ela vai lá ver e aí ela já escreve o nome dessa pessoa lá na tabela. Só lanço a isca da curiosidade, ele só lança a ideia viva de lembrar da tabela quando eu vejo que aquele personagem, aquele fato, aquela pessoa marcou muito ela. E ela também anota, tipo, invenções de outras leituras, outras coisas que ela está vendo que foram daquela época, ela também pede e anota nessa tabela dos séculos. A única coisa que eu esqueci de falar aqui, do nível 2, é que nós falamos que no 4º ano é inserida a história do país vizinho, no 5º ano, mas eu já tinha falado no começo, é inserida a história antiga. Então, no 5º e no 6º ano, a gente vai passar por toda a história antiga, no nível 2. Começa no 5º ano, no 6º ano a gente completa com a Idade Média. Olha lá na tabela de ramificações que você vai entender.